acerca dos discípulos. Por exemplo, Jesus fez muitos milagres, ele precisava fazer milagre porque sem sinal ninguém creria nele, levando em consideração que naquele período o Espírito Santo, com essas características, né, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ainda não operava. Então os apóstolos, os discípulos, eles criam porque viam os sinais. Concorda? O Espírito Santo operava. Eles não conheciam o Espírito Santo. Não conhecia, né? Eles nem sabiam, eles não tinham noção, né? Porque a própria vida de Jesus para eles era um mistério. Eles não conheciam Jesus. Andaram com ele, estiveram com ele, ficaram com ele, dormiam com ele, mas não conheciam ele. A maior prova disso está no barco. Marcos 4, do 35 ao 40, a gente vê que quando Jesus repreende o vento, cala-te, mar, aquieta, eles se perguntam, todos eles se entreolham e perguntam, quem é esse? O teu vento e o mar lhe obedece. Então, dentro desse assunto, por exemplo, já que os discípulos não tinham espírito, criam porque viam os sinais. Então talvez esse seja o motivo de algumas pessoas hoje não conseguir crer na palavra, no evangelho e em Deus, é essa falta do Espírito. Porque sem o Espírito Santo não tem como você crer. Não tem conversão. Não tem conversão. Mesmo vendo sinais. Mesmo vendo sinais, não tem conversão. A conversão genuína, neotestariamente falando, ela se dá por meio da ação do Espírito. O Espírito Santo é o manifestador de Deus e ele é quem traz à tona tudo que Deus fez por intermédio de Jesus. É o Espírito Santo que realiza essa obra. Por exemplo, Jesus ele foi para o céu. Atos 1:9. Hoje ele está à destra do Pai. Ele é o nosso mediador. 1 Timóteo 2:5. É o mediador entre Deus e o homem. Jesus, ele não vai fazer as coisas como ele fazia aqui na terra. Não. Quem manifesta o que ele fez é o Espírito Santo. Ele disse em João 19, está consumado. A nossa redenção, a nossa libertação, tudo ele consumou. Mas quem traz isso e manifesta isso é o Espírito Santo. Então, sem ele não tem conversão. Não tem como a pessoa vir para Jesus, vir para Deus, vir para o Evangelho, se não for por meio do Espírito Santo. Além dele, a gente já está falando aqui da obra do Espírito Santo. Porque eu faço conferências, eu divido bem o assunto. Aqui a gente já está na obra do Espírito Santo. A gente vai deixar você ficar à vontade. Eu só perguntei porque estava dentro de algo que você falou. Se eu deixasse para depois, talvez ele ia fugir. Por que eu estou perguntando? Sabe por que eu pergunto? Já que a gente está defendendo esse assunto, né, esse tema tão importante, pessoa do Espírito Santo, e quem está nos assistindo agora, de repente está com esse problema, porque não consegue crer, não consegue se firmar, não consegue levar adiante o desejo de mudar de vida, de ser transformado. Talvez ela está tentando isso pelas suas próprias mãos, né, pela sua própria vontade. E não é a falta do Espírito Santo, talvez o foco dela não deveria mudar, em vez dela querer mudar o seu comportamento, ela não deveria agora usar todo o seu esforço para desejar esse agente que é o único capaz de mudar e transformar a vida dela? Perfeito. Eu vejo, olhando para a igreja hoje, vendo o comportamento das pessoas e as dificuldades que elas têm para servir a Deus, realmente eu foco e claramente detecto que o problema realmente é a falta das pessoas não conhecerem o Espírito Santo, ter um relacionamento com ele. Porque o relacionamento com o Espírito Santo é que vai te proporcionar cristianismo saudável, cristianismo profícuo. A gente vai voltar para o mesmo assunto de novo. Assim como sem o Espírito Santo não há conversão, sem o Espírito Santo não há cristianismo. Não tem como você agradar a Deus por si só. Não tem como. Por isso ele nos foi dado. Jesus não está falando, jogando conversa ao vento. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. O Espírito Santo da verdade que o mundo não pode receber, porque nem o conhece nem o vê, mas
Vós o conheceis, ele habita convosco, estará em vós. Jesus disse que ele nos foi dado para sempre. Por quê? Porque nós não conseguimos servir a Deus, viver para Deus sem o Espírito Santo. É impossível. Então as pessoas, o grande problema que eu vejo é que Jesus, ele é o centro. Não tem jeito. Inclusive eu tenho uma mensagem que eu falo muito sobre Jesus ser o Deus do meio. Jesus é o centro. As Escrituras nos mostram Jesus como centro. Só que aonde está o X da questão? O X da questão está que as pessoas querem ir para o centro sem aquele que leva as pessoas para o centro. Elas querem ir para Jesus diretamente, sendo que o próprio Jesus enviou alguém para os levá-lo até ele. Esse alguém é o Espírito Santo. As pessoas pulam essa etapa e aí elas têm dificuldade. Porque mesmo que as pessoas não saibam disso, o Espírito Santo ele faz a obra dele. Mesmo que as pessoas não o conheçam, ele indiretamente, quando a pessoa aceita Jesus, mesmo sem conhecer antes que foi ele que convenceu, mas Jesus é a ênfase, foi pregado, a pessoa creu, e o Espírito Santo que fez a obra, mesmo que a pessoa não saiba, o Espírito Santo está ali trabalhando na vida dela. Agora, se ela souber disso, vai ficar tudo mais fácil. Haverá um relacionamento e aí a tendência é que, ela, entendeu? Ela consiga desvencilhar, conhecer melhor as Escrituras. Porque o Espírito Santo nos foi dado para nos ajudar. A palavra paracleto, no grego, a palavra grega paracleto significa alguém enviado para estar ao seu lado, para te ajudar. Então, se ele foi enviado para nos ajudar, significa que sem ele a gente não tem como. Não tem como, não sabemos orar como convém. Romanos 8:26 diz que a ele nos ajuda. Entendeu? Ele que nos leva por cento da vontade de Deus. Porque para ser filho de Deus, tem que ser guiado por ele. Romanos 8:14. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se não for guiado pelo Espírito de Deus, você não tem como ser filho de Deus. E por aí, se a gente for pegar, a gente vai indo.